Olá. Então, dando continuação ao que eu estava discutindo, né, análise do Expresso do Amanhã, série da Netflix, ou conhecida como o Snowpiercer, né, o fura-gelo ou o perfura-gelo, que é esse grande trem, né, de 1001 vagões que está em constante movimento, que é o abrigo daqueles que conseguiram se salvar no mundo apocalíptico congelado, né? Mas eu estava chamando a atenção da liderança da Melanie, né? Ou seja, do comando, de como que ela exerce o poder ali dentro, né? Como eu falei, pela violência, pelo exercício da força, pelo exercício da violência, porque ela tem um exército do lado dela ali dentro, pela inteligência e pelo conhecimento dela, porque ela também é a que ela conhece todos os vagões do trem, ela tem a liderança inclusive do primeiro dessa grande locomotiva até o último vagão do trem, né? A questão é que, como ela não é uma líder carismática, ela é uma líder de pouco diálogo, e o pensamento dela, em princípio, é manter a ordem, é manter esse trem, né, rodando o tempo inteiro, é manter esse abrigo, né, essa, esse grande objeto técnico que é o lar dessas pessoas em funcionamento, né? Porque se esse trem parar ou acontecer algum problema com ele, eles todos ali estão condenados à morte, né? Mas para que ela mantenha o funcionamento das coisas ali dentro, o funcionamento da própria coisa em si, né? Ela não mede esforços para, se preciso for, ela mata, né? Ela elimina algumas pessoas ali dentro, né? Que por algum motivo sejam desnecessárias ou que venham a perturbar a ordem desse equilíbrio que existe ali dentro, né? Um equilíbrio complicadíssimo, porque na verdade equilíbrio não tem equilíbrio ali, né? Porque o trem é dividido em classes sociais, né? Em classes com enormes desigualdades socioespaciais, existe uma enorme desigualdade socioespacial ali dentro, né? Mas se preciso for, ela mata, se preciso for, ela tortura, né? Ela, enfim, congela os braços das pessoas, enfim, ela faz uma tortura psicológica, enfim, ela engaveta algumas pessoas. Até essa é uma questão que me chama a atenção. Por que que algumas pessoas estão, parece que se não me engano, 400 pessoas estão engavetadas ali dentro, ou seja, uma espécie de casulo do mundo Matrix, né? Isso é uma questão que me chama a atenção. Agora, o que está ocorrendo ali dentro é um complô contra ela, né? Você tem uma família que faz parte da elite, que está extremamente descontente com o modo como ela governa aquele trem, né? Até porque a filha desse casal, né, que quer tomar o poder ali dentro, estava envolvida em alguns homicídios ali dentro do trem, né? E foi alvo de investigação. É, e, e aí esse casal, né, ele junto com com um dos comandantes do exército ali, eles estão armando um complô para dar um golpe, né, e tomar o poder da Melanie, que é a comandante do trem, né, que é a como grande comandante contraditória, mas que enfim visa a manutenção do trem como um todo e que, apesar de não medir esforços, se necessário for, como eu falei, se precisar eliminar uma parte da população ali daquele trem, ela não, para ela não há problema desde que seja em benefício de uma maioria, né? O que vocês acham? Você acha que isso é válido dentro de um governo? Né? Para a manutenção da ordem, do progresso, tudo bem eliminar algumas pessoas, né? Eliminar algum, alguns grupos sociais, enfim. Mas ela tá, né, por trás dos bastidores, ela pode sofrer a qualquer momento um golpe ali dentro, né? Só que essa elite que quer tomar o poder junto com esse outro comandante militar, essa é uma elite muito mesquinha, ou seja, não é uma elite inteligente assim, é uma elite rancorosa que quer
a tomada do trem, a tomada do poder ali dentro, mas que não está nem aí para o equilíbrio do trem, ou seja, para a manutenção do trem, e está pouco se lixando para as classes pobres do trem, né? Aliás, eles até parece que querem descartar essa população pobre dessa locomotiva, né? Enfim, mas aí você tem também lá a população do fundo, né? Os renegados, os pobres, que têm uma consciência de classe, que eu acho isso extremamente interessante, a consciência de classe que esses pobres têm, que esses fundistas têm, de que eles precisam lutar pela sobrevivência deles e mais do que isso, eles precisam, eles precisam, eles querem também uma dignidade de vida ali dentro daquele trem, né? Então isso que eu acho interessante, né? Essa consciência de classe. Inclusive uma dignidade, eles lutam por uma dignidade de vida, arriscando a própria vida ali dentro, né? Que é complicado, porque a própria Melanie não admite nenhuma tentativa de ameaça com relação à liderança dela, né? Enfim, mas eles querem, esses pobres, eles querem tomar o poder ali dentro. Então, é basicamente isso que está acontecendo. Eu ainda estou acho que do meio para o final da série, né? Então agora nós estamos nesse momento em que os fundistas, os pobres, estão de forma articulada, de forma sorrateira, de forma por entre as brechas, se arriscando no trem, a tentar uma tomada de poder muito mais pela dignidade de vida deles, né, pelo que parece. E por um outro lado você tem uma tentativa de golpe armado com uma família da elite, junto com um chefe do exército, para derrubar a Melanie, que é a grande comandante, a grande engenheira, né, a grande conhecedora desse objeto técnico hipermoderno, né? Então, eu já escutei vários youtubers falando que vai ter a segunda temporada, tal, né? Já me deram todos os spoilers, mas enfim, é isso que está acontecendo nesse momento, né? Então, vamos ver o que vai acontecer, certo? Eu acho que uma coisa também interessante que chama atenção nessa série, né, na vida que se desenrola nessa série, com relação aos recursos, né? Porque ali próprio do trem é que é gerada a própria alimentação, né? Acho que no primeiro episódio ocorre ocorre um acidente com o trem e um dos vagões é comprometido, justamente o vagão que é o vagão onde se cria ali o gado, né? E praticamente todo o gado ali, os animais são congelados. E isso causa um certo transtorno, porque a alimentação ali já é escassa. Porém, mesmo a alimentação ali sendo escassa, como eu falei, os ricos é que têm o acesso, têm total regalia a essa alimentação. Os pobres vivem na completa escassez, né? Uma questão que se coloca como eu já falei, que chama atenção, é a consciência de classe que existe ali dentro, principalmente com relação aos pobres, né? Aqueles que não têm nada, estão ali vivendo numa situação de extrema miséria e violência, né? Porque tudo que acontece ali dentro, por exemplo, se eles têm que racionalizar a energia, eles vão cortar da onde? Dos últimos vagões, né? Dos pobres. Se eles têm que a comida eles já nem têm, eles comem ali um preparado, né? O que sobra. Então eles não têm acesso a nada. Mas sempre que tem algum tipo de corte para que o trem possa funcionar, né, de forma eficiente, sempre tudo cai em cima dessa população mais pobre. Aliás, é como ocorre no nosso país, né? Sempre que se quer fazer alguma economia de dinheiro, cortar verbas, sempre se corta sempre onde que se estabelece o corte? Em cima da classe daqueles que menos têm, né? Enfim, mas no trem eles têm consciência de classe. Agora, aqui, no nosso mundo real, dito real, será que a nossa população mais carente, mais pobre, tem consciência de classe? Por que que ela se ela é em maior quantidade, em maior número, por que que ela não toma consciência de que e não faz o questionamento opa, por que que eu não tenho nada, por que que eu vivo
numa casa tão simples, por que que eu não tenho uma comida de qualidade e tal, por que que eu não tenho um trabalho de qualidade, por que eu não tenho uma educação de qualidade, por que eu não tenho uma saúde de qualidade, e aquele que mora ali no condomínio fechado, no condomínio de luxo, tem todas as regalias do mundo. Tem um café da manhã super requintado, tem acesso a uma água de qualidade, tem acesso a uma educação de qualidade, tem acesso às lojas, ao consumo, né? Então, poxa, eu sei que algumas pessoas sim acordam com relação a isso, né? Então tentando mudar isso, mas a população mais pobre é em maior número. Por que que ela em si ela não consegue acordar e ver enxergar essa imensa desigualdade socioespacial e não enxerga isso como uma grande violência e não se rebela contra isso? O que é que acontece que a população mais carente não se rebela contra a fartura de uma minoria que tem abundância, que pode consumir em abundância, né, que pode ter os melhores carros, as melhores casas, podem passear de navio, ter a alimentação mais colorida e mais requintada do mundo, né? Então esse é um questionamento que eu faço. Mas enfim, é um pouco isso com relação à série. É uma série que eu comecei a ver, achei bem interessante e já sei que tem aí a segunda temporada. Eu precisava falar um pouco sobre ela, né? E mais uma vez eu também ouvi vários YouTubers falando sobre essa série e, enfim, é uma série que ajuda bastante a gente a pensar a nossa sociedade, a pensar a política, né? A pensar a geografia do mundo e a relação que se tem entre essas pessoas e o objeto técnico que é o trem, né? Até o professor Milton Santos fala que o espaço geográfico é um conjunto indissociável de sistemas de objetos e de ações. Ou seja, as nossas ações, o quanto que as nossas ações não são moldadas, não são estabelecidas com os objetos técnicos. E nessa série fica muito claro o quanto que as ações elas não são em muito conduzidas, determinadas, produzidas em função desse grande objeto técnico que é esse trem, o Snowpiercer, de 1001 vagões, rodando por um mundo congelado, destruído. É isso, gente. Um abraço.